Capítulo 7. Tratamento. O papai não vem para casa, mamãe? Pergunta Raquel, choramingando ao levantar-se. Débora abraça a menina, erguendo-a no colo e enxugando-lhe as lágrimas. Ele vai voltar logo, logo, filhinha. E quando voltar, iremos passear na praia outra vez. Eu não ligo para a praia. Só quero o papai. Não chore, filhinha. Papai está recebendo tratamento num hospital. Faça de conta que ele está viajando. E quando voltar, estará bom. Deus é grande. Cadê a boneca que a mamãe lhe comprou ontem? Ela ainda está dormindo? Vou buscá-la. Responde, desvencilhando-se dos braços da mãe e correndo para o quarto, já agora um pouco mais animada pela lembrança do presente que havia ganho. Débora deixa-se cair em uma poltrona e chora copiosamente. Nesse momento, entra Justina. Que é isso, dona Débora? Se a menina vir chorando, vai chorar mais do que a senhora. Não estou aguentando mais. Dê tempo ao tempo. Ele é o melhor remédio para todos os males. Tempo, paciência e muita fé. Vou ligar hoje mesmo para a clínica. Mas a senhora já ligou ontem e anteontem e lhe informaram que o seu Roberto está bem. Como está bem se não posso vê-lo? Preciso vê-lo, Justina. Preciso vê-lo. Mas faz parte do tratamento. Vou ligar para a clínica. Mas, dona Débora... A esposa de Roberto não dá ouvidos à empregada e dirige-se ao telefone. Alô? É da clínica? Aqui é Débora. Débora, sim. Quero notícias de meu marido. Ele está bem? Sei. Olhe, moça, estou cansada de ouvi-la dizer que ele está bem. Quero falar com o Dr. Frederico e agora. Como? Ele não está? E a que horas ele chega? Às 10? Pois vou ligar às 10 horas para conversar com ele. Não, não vou ligar, não. Vou agora mesmo aí. Como? Não posso? Como não posso? Tenho todo o direito de conversar com o médico de meu marido. Estou pagando e muito caro por seu tratamento. Escute aqui. Quando o Dr. Frederico chegar, diga-lhe que às 11 horas estarei aí para falar com ele. Até logo. Mas, senhora... exclama Justina. Não discuta comigo. Vou até lá e quero ver Roberto. Por favor, dona Débora, ouça-me. Fale com Ciro antes ou com Luiz Alberto. Não vou falar com ninguém. Eu vou até lá. Mamãe, olhe a boneca. Ela estava dormindo, mas eu acordei ela. Mas que bebê lindo, Raquel. Agora vá até a cozinha tomar seu leite. Mamãe vai ter que sair um pouco, mas volta logo. Posso ir junto? Não, filhinha. À tardezinha iremos tomar um sorvete. De morango? De morango. Agora fique boazinha e obedeça a Justina. São 11h30 quando Débora é atendida pelo Dr. Frederico em sua sala na clínica. E então, doutor? Como está meu marido? Quero vê-lo. Dona Débora, com todo respeito, devo dizer-lhe que não está agindo corretamente quanto ao que combinamos no momento da internação de seu marido. Mas, doutor, o senhor tem que me entender. Eu a entendo, sim. Mas, como já lhe disse, é quase certo que a senhora atrapalharia o tratamento de Roberto se ele a vir agora. Mas o senhor acha que ele está melhorando? Eu ligo aqui e uma moça que eu nem conheço diz que ele está em boas mãos, etc, etc. De que me adianta isso? Preciso que o senhor me diga. Meus cunhados também estão preocupadíssimos. Realmente, devo confessar-lhe que a atendente é instruída a dizer que os pacientes estão bem. Mas ela não fala se Roberto está melhorando. E nem poderia, pois ela não sabe o que se passa com os pacientes. Mas então... Dona Débora, quero que entenda uma coisa. Seu marido está em boas mãos e tenho esperanças. O senhor tem apenas esperanças? Perdoe-me, expressei-me mal. Tenho certeza, plena convicção de que posso curá-lo e de que este é o melhor lugar para isso. Mas tenho que dizer-lhe que ainda é muito cedo para eu poder fornecer uma informação precisa sobre isso. Seu marido está há poucos dias sob meus cuidados. Pedi-lhe no mínimo um mês. Mas o senhor acredita que ele vai melhorar e que vai poder voltar para casa e ter uma vida normal?
Acredito, minha senhora, mas no começo do tratamento, geralmente o paciente apresenta uma ligeira piora para, só então depois, começar a obter um resultado positivo. Ele piorou? Digamos que ocorreu a ele o que ocorre com todos. É uma coisa normal. Ele ainda vê coisas, fica violento? Dona Débora, não vamos entrar em detalhes. Mas eu preciso. Por favor, confie em mim e saiba que o melhor está sendo feito por seu marido. Débora se entristece e abaixa a cabeça. O médico levanta-se, dando volta à escrivaninha, põe a mão sobre seu ombro e lhe fala ternamente. Minha senhora, venha comigo. Vou lhe abrir uma exceção. Se Roberto estiver dormindo, deixarei que o veja. Débora levanta-se de um salto e acompanha o médico, agradecendo-lhe comovidamente. Chegando ao quarto, Dr. Frederico pede-lhe que o espere e entra sozinho. Como ele está, Clovis? Ainda dormindo. Meu querido, Sussurra a esposa. como você está abatido. Chega-se mais e beija-lhe a testa. Roberto resmunga qualquer coisa e vira-se na cama. Clovis, então, coloca seu corpanzil entre ele e a esposa. Melhor sairmos. Pede o médico. Débora o acompanha, olhando para trás e com lágrimas a lhe escorrerem pelas faces. Deus lhe pague, doutor. E, por favor, cuide bem dele. E ele arrancou a cabeça da ave e bebeu-lhe o sangue, Clovis? Pergunta-lhe o doutor Frederico. Bem, doutor, se bebeu eu não sei. O que eu vi foi a ave decepada aos seus pés e ele com a boca toda ensanguentada. Certo, realmente Roberto está pior do que eu imaginava. Creio que teremos que usar um tratamento mais eficaz, infelizmente. Doutor Frederico, o senhor acha que será necessário tratamento com eletrochoque? É uma saída, Clovis, que considero ainda bastante oportuna nesses casos. Sim. Venha, vamos vê-lo. Roberto está acordado e vê quando a porta de seu quarto é aberta para dar entrada ao médico e ao enfermeiro. Como está, Roberto? Por que estou amarrado, doutor? O que foi que eu fiz? Solte-me, pelo amor de Deus. Clovis, desamarre-o. Só quero saber por que estou amarrado. Porque você teve outras de suas crises lá no pátio. Que crise, doutor? Lembra-se do que fez com aquela ave? Eu não fiz nada. Um dos pacientes estrangulou-a e a jogou em mim. Entendo. Diz o médico sem conseguir disfarçar o tom de incredulidade na voz. Espere aí, doutor Frederico. Retruca Roberto novamente nervoso. O senhor não está pensando que fui eu quem cometeu aquela barbaridade. Não estou pensando em nada. Acalme-se. Meu Deus! Exclama, percebendo que não adianta argumentar. Deixe-me examiná-lo, Roberto. Pede-lhe o médico, auscultando-o e realizando, com o auxílio de um outro enfermeiro, um novo eletroencefalograma. E então, doutor? Pergunta-lhe Clovis. Faremos o tratamento hoje à noite? Sim, pode preparar o aparelho. Pode deixar. Que tratamento farão comigo hoje à noite? Acalme-se, Roberto. Preciso saber! Roga, bastante nervoso e agitado. Clovis, imobilize o paciente. Sim, doutor. Vocês vão me amarrar de novo? Pergunta assustado, principalmente porque não sente força física para lutar contra. Assim que Clovis o amarra e deixam o quarto, Roberto entra em pânico. Amarrado na cama, sente-se completamente indefeso, principalmente agora que percebe estar sendo vítima de um grande erro por parte do médico, no que diz respeito ao episódio da ave, no pátio da clínica. O que estariam pensando dele? Será que... Um verdadeiro pânico acomete-o, pois sente-se uma presa daquilo tudo e completamente indefeso ante os medicamentos que lhe são ministrados e o total isolamento do resto do mundo. O que será que pensam, ou o que será que estão informando a Débora, a seus irmãos, ao Dr. Ramos? O que irá me acontecer, meu Deus? Pensa, completamente aterrorizado, enquanto a imagem e a lembrança de sua filhinha Raquel lhe traz enorme saudade. Nesse momento, a luz de seu quarto apaga-se e vê-se em total escuridão. Ei! Acendam as luzes! Grita, tentando livrar-se das correias para procurar o botão da campainha. Faz um esforço enorme até desistir extenuado. Impossível que é livrar-se das amarras.
A partir desse momento, estranho fato lhe corre. Vê, acima de seu corpo, como se fosse no teto do quarto, um pequeno foco de luz arroxeada, que vai crescendo e aumentando de tamanho, percebendo também que, mesmo que feche os olhos, não deixa de ver aquela luz tênue, que aos poucos se transforma num túnel de cor pardacenta e de constituição nebulosa. Meu Deus! Exclama. Vai começar de novo? Desse verdadeiro buraco, em forma de funil, aparece um réptil horrendo, mais parecido com um camaleão, cheio de escamas, olhos vermelhos brilhantes e com uma língua que fica enrolando e desenrolando ininterruptamente, para fora de enorme boca, que não consegue guardar os afilados dentes que lhe saem para fora. A horrenda figura corre pelo teto, acompanhada sempre pela luz do túnel. Desce por uma das paredes e Roberto percebe que se dirige para o lado de sua cama. Vira a cabeça em direção ao local, mas não a vê mais, a não ser a luz que parece sair do solo, subindo até o teto. Socorro! Socorro! Grita a plenos pulmões. Não adianta gritar, cretino! Soa aquela mesma voz, rouca e estridente e ao mesmo tempo forte, que já ouvira de outras vezes, surgindo então ao seu lado, como se o réptil tivesse sofrido uma transformação, um ser que não se consegue distinguir bem. Possui a altura de um homem, vestido com uma túnica escarlate e capuz a lhe cobrir a cabeça que não se vê, pois em seu lugar há apenas um vazio negro, de onde sai a cavernosa voz. Agora vão dar-lhe aquele tratamento? Idiotas! Não vão resolver nada e você sabe disso. Ouça bem com muita atenção. Já lhe disse que não quero mais que nos veja. Ordeno-lhe isso. Não se meta conosco. Um dia, muito breve, nos encontraremos para valer e eu me vingarei, pois tenho contas a ajustar com você. Mas por enquanto, fique alheio. Não quero seus olhos em cima de mim. Roberto sente-se aterrorizado, quase que desfalecido, percebendo a pulsação acelerada de seu coração por todo o seu corpo. Não se meta mais conosco e não nos espione, ou levamos você para dentro do túnel e nunca mais voltará. Será nosso escravo e sofrerá penas eternas. Não deixaremos sua família em paz. Cuidado, muito cuidado. Roberto não consegue aguentar aquilo e desfalece, tamanho o choque que lhe causa aquela aparição, e principalmente por sentir-se à mercê de horrenda criatura. Não tenha receio algum, Roberto. Pede-lhe o Dr. Frederico, acompanhado de um outro médico que se apresenta como Dr. Hamilton. Roberto encontra-se numa grande sala que mais lhe parece uma sala de reuniões, pois tem uma grande mesa cercada de cadeiras e uma estante na parede do fundo. Está amarrado numa maca com rodas, pelos pés e mãos. Olha em torno e percebe que a sala é totalmente revestida de um material que reconhece como acústico, desses que se vê em estúdios de gravação sonora, isto é, a prova de som. Completando o rápido exame do ambiente, vê 3 câmeras instaladas nas paredes dirigidas a ele. O que vai acontecer comigo? Pergunta amedrontado. Confie em nós, Roberto. Como já lhe disse, precisamos de sua colaboração para podermos curá-lo. Não quero mais ter visões, suplica. É necessário, moço. Argumenta agora o Dr. Hamilton. Precisamos que ponha para fora tudo o que está dentro de sua mente para que possamos não só analisar o que lhe acomete o pensamento, como também tentar deter esse tipo de alucinação. Alucinação? Mas é tão real o que vejo? Tenha certeza de uma coisa, Roberto. O que você vê não existe. É apenas fruto de sua imaginação. São imagens que se formam dentro do seu cérebro e que você imagina ver à sua frente, fazendo com que elas se misturem com o que é real. O que vamos fazer agora é tentar bloquear a sua mente no momento dessas visões, para que, com o passar do tempo, quando for ocorrer isso, sua própria mente interrompa o processo, antes mesmo dele ocorrer. É um tratamento que denominamos de dessensibilização. E isso vai doer? Em muitos casos pode-se utilizar anestesia, mas como precisamos que tenha as visões, infelizmente não poderemos nos servir desse expediente. Mas fique calmo. Quando tudo terminar, você nem se lembrará do tratamento,
pois ele é muito rápido e o fará inconsciente. Meu Deus! Nesse momento, a porta se abre e Clovis entra, trazendo um aparelho sobre uma pequena mesa deslizável, colocando-a na cabeceira da maca. Então o enfermeiro imobiliza a cabeça de Roberto, amarrando-a com uma faixa de pano pela testa e prende 2 placas metálicas em suas têmporas. Dessas placas saem fios que se ligam ao aparelho. Muito bem, Diz o Dr. Frederico. pode cuidar das luzes. O Dr. Hamilton apaga as luzes da sala, deixando acesa apenas uma pequenina lâmpada amarela, instalada numa das paredes. Agora, Roberto, peço-lhe que fique calmo e fixe o seu olhar no vazio do teto e deixe o seu pensamento devagar. Alguns minutos se passam e o médico quebra o silêncio, falando mansamente. Preste atenção agora, Roberto. Você se lembra da visão que teve em minha sala? Lembra-se daquele ser que conversou e ameaçou você? Pois bem, ele está de novo aí, dentro da sua mente. Projete-o novamente. Veja-o. Ele falará com você. Mas não tenha medo. Ele nada poderá lhe fazer de mal, pois ele não existe. É apenas fruto de sua imaginação. Roberto sente um grande medo e tenta lutar contra a ideia de ver alguma coisa. Mas o médico continua a lhe falar ininterruptamente e ele começa a passar mal. Sente as pontas de seus dedos formigarem e este formigamento começa a percorrer-lhe o corpo até chegar no alto de sua cabeça. Não quero, doutor, balbucia. Não tenha medo. É para o seu próprio bem. Preste atenção. Aquele ser já deve estar aí, na frente de seus olhos. Você não o vê, Roberto? Não! Preste atenção. Relaxe um pouco os olhos. De repente, Roberto dá um grito de pavor. Aquela criatura hedionda aparece-lhe enorme, de pé sobre a maca, olhando de cima, ameaçadoramente. — O que você quer? Pergunta amedrontado Roberto. — Quero vingança! Confessa aquele ser monstruoso. — Eu vou vingar-me! — Vingança por quê? O que foi que eu lhe fiz? — O que está vendo, Roberto? Pergunta-lhe o médico. — Tenho contas a acertar com você. Farei com que fique louco. Farei com que seja esquecido pelos seus amigos e familiares. Farei com que sintam desgosto por terem cruzado o seu caminho. — Mas por quê? — Você está vendo a criatura, Roberto? Insiste o médico. — Você não sabe, mas um dia saberá. Ou melhor, se lembrará. — Lembrar? — Cale-se! Vou vingar-me e não quero mais que me veja quando quiser. De hoje em diante, você somente nos verá quando eu quiser. Só quando eu quiser ou sua família pagará caro por isso. — Não toque em minha família, seu monstro! Grita Roberto, agora não mais com medo, mas com muita raiva, lembrando-se das cenas do hospital e da sala do médico. — Roberto! Insiste ainda o médico. — Fale, o que você está vendo? — Sabe o que vamos fazer com sua mulher? Sabe? Pode imaginar? Vamos aparecer para ela também e vamos enlouquecê-la. — Não! Não! Bandido, eu te pego! Grita Roberto, tentando se livrar das amarras com toda a violência. — Então nos obedeça, ou sua mulher vai pagar por isso. — Não tenho culpa se os vejo. Não quero vê-lo. Nunca mais. Saia daqui! Grita mais violento ainda, conseguindo, desta vez, num supremo esforço, arrebentar uma das amarras que lhe prende um dos pés e começa a tentar chutar a visão. — Agora, Clovis! Ordena o Dr. Frederico para o enfermeiro que prontamente o atende, apertando um botão do aparelho. Nesse momento, um choque elétrico é descarregado nas têmporas de Roberto, que lhe percorre todos os nervos por alguns segundos, levando-o então à inconsciência. — Examine-o, Hamilton, e depois peça a Clovis para levá-lo de volta ao quarto. — Sim. Dizendo isso, o Dr. Frederico abre a porta e sai da sala. Uma enfermeira já idosa, robusta e de cabelos grisalhos, está passando pelo corredor naquele momento e, olhando para dentro do cômodo quando a porta é aberta, percebe o que o médico estivera realizando e o interpela. — Dr. Frederico. — Pois não, dona Laura? — Desculpe-me mais uma vez, mas o senhor acha mesmo necessário esse tipo de tratamento? Acho isso horrível. O médico sorri. — Dona Laura, quantas vezes vou precisar lhe explicar que isso é necessário? Depois o paciente não sente nada. É tudo muito rápido. E como o senhor sabe?
Por acaso já experimentou? O médico parece munir-se de muita paciência e responde: Mais uma vez vou fazer de conta que não ouvi isso, dona Laura. Olhe, nós gostamos muito da senhora, pois é uma eficiente enfermeira, mas nós não podemos mais tolerar que se intrometa nos assuntos médicos desta clínica. Perdoe-me dizer-lhe isso. Se continuar com essa insistência, você mesma nos obrigará a excluí-la do nosso quadro. A senhora sabe que já tivemos ótimos resultados com os nossos métodos. A mulher abaixa a cabeça. Desculpa-se e continua seu caminho, enquanto o médico toma rumo contrário, em direção à sua sala. Dona Laura, então, volta-se e fica esperando que o paciente saia da sala deitado na maca e transportado por Clovis, e fica observando-os até dobrarem o corredor. Nisso, uma voz a chama. É o Dr. Frederico, de sua sala. Pois não, doutor. Atende a enfermeira. Por favor, dona Laura, feche a porta e sente-se. Dona Laura o atende, preocupada. Dona Laura, estive pensando e acho que está na hora de premiar a dedicação que sempre teve para com a nossa clínica. Premiar? Não entendo. O senhor sabe que sempre gostei muito de trabalhar aqui. Penso que não seria preciso ser premiada por nada. Não. Sei do desprendimento e, como já disse, de sua dedicação a esta clínica. Por isso, e principalmente pela sua idade, não posso mais permitir que continue fazendo este turno à noite. Mesmo porque, trabalhando durante o dia e dormindo à noite, poderá ter um sono mais tranquilo lá no hospital geriátrico. Fiquei sabendo que não consegue dormir direito durante o dia, pois os outros quase não o permitem, querendo sempre conversar com a senhora. Não é preciso. Reluta, desapontada. Gosto tanto de trabalhar à noite. Faço questão, dona Laura. Responde o médico, encerrando a conversa. Capítulo 8. Revelação. O desespero já estava tomando conta de mim, cada dia mais, e até já gostava quando tomava injeções que me faziam adormecer. Quando acordado, minhas esperanças de voltar a ser uma pessoa normal diminuíam a cada nova experiência terrível por que passava, e a saudade de minha querida esposa e adorada filhinha dilaceravam-me o coração. Desde o primeiro contato que tive com o Dr. Frederico, aprendi a não confiar nele, pois de maneira alguma inspirava-me confiança. Muito pelo contrário, principalmente quando escapava-lhe dos lábios a palavra pesquisa. Percebi que, apesar das boas intenções de Débora e de meus irmãos em colocar-me nas mãos de quem acreditavam ser o melhor para mim, não passara de um grande equívoco. Não acreditava de maneira alguma que iria curar-me, fazendo com que eu vivenciasse experiências aterrorizadoras e amargas. Sabia que algo de muito anormal estava ocorrendo comigo, desde que comecei a ver vultos que não existiam, tanto em minha casa, como no episódio do suicídio daquele infeliz e de todos os outros acontecimentos que desfilaram de repente, e quase que ininterruptamente, de um momento para o outro. Lembrava-me sempre da hereditariedade e percebia que talvez a loucura estivesse tomando conta de minha mente. Mas, como já disse, tinha plena convicção de que aquele não era o método correto de ser tratado. Em meus poucos momentos de lucidez e vigília, ansiava pela visita de meus familiares, na tentativa de convencê-los a transferirem-me de clínica, porém, sabia que tudo se complicara para mim e que talvez não permitissem logo essa visita. E isso só me trazia desespero e sofrimento. Lembrava-me perfeitamente e com detalhes do que ocorrera comigo naquele hospital, de minha fuga, da maneira violenta com que ataquei o Dr. Frederico, vendo nele aquela figura fétida e horrível que insistia em aparecer-me na mudança do cenário em que isso ocorria. Sabia que só podiam ser alucinações, mas somente quem já passou por isso sabe como acreditamos no que vemos e como nos apavoramos, tendo em vista que tudo nos parece por demais real. E se não bastasse tudo isso, sabia que a oportunidade de aceitar como que me abandonara, reportando-me ao episódio daquela ave decepada. Tudo estava contra mim. Não sabia, não tinha ideia nenhuma sobre o que se passava comigo, e como já disse, não tinha a menor esperança também de como alguém poderia curar-me daquilo. Muitas e muitas vezes acordei, frente a frente com aquele ser cheio de escamas, dentes pontiagudos que não lhe cabiam na boca, exalando um odor que parecia vir de algo em decomposição e que ameaçava, sem tréguas, a mim e a minha família. Foram longos dias,
e longas noites de pânico e desespero que não permitiam, muitas vezes, alimentar-me direito. Sentia que estava bem próximo à loucura total, onde não há tréguas, ou à morte, a qual já começo a preferir. Somente a lembrança de minha família fazia com que eu continuasse resistindo. No pátio, então, apesar de vigiado, temia ser atacado pelos outros pacientes, os quais não gostava de olhar, pois me pareciam como que um espelho de meu futuro. Quanto sofri, principalmente pela total falta de esperança. Já não acreditava mais em nada de tudo aquilo que estava ao meu redor. Quantas experiências fizeram comigo! Observavam-me o dia todo, e cada vez que tinha visões, no momento em que começava esse processo de insanidade mental, enfermeiros, acompanhados pelo Dr. Frederico, eram chamados por aquele que apelidei de meu vigia. Então, colocavam-me placas na cabeça e filmavam-me e gravavam a minha voz, como se pudessem ter, através de simples palavras ou gritos de pavor, de contorções corporais, alguma ideia do que me acontecia, e após, aplicavam-me aquele horrível eletrochoque que me desfalecia. E filmavam-me. Filmavam-me. Aliás, câmeras de videotape era o que não faltava naquela clínica. Havia câmeras por toda parte. No pátio, nos corredores, no refeitório, na sala de reuniões, nos quartos, e todas comandadas e vigiadas por enfermeiros que se revezavam, dia e noite, numa sala própria, sempre de olho em tudo o que acontecia. Quando perguntava sobre minha família, era sempre informado de que estavam bem, que minha esposa e meus irmãos telefonavam sempre para saberem sobre o meu estado de saúde. Perguntava ao doutor o que ele respondia e ele gentilmente dizia-me que informava que eu estava melhorando. Mentiroso. Eu sabia que isso não era verdade. Quanto sofrimento, quanta saudade, quanta amargura, quanto pavor e quanto desconhecimento do que me ocorria. Foi então que conheci Dona Laura, uma senhora de cerca de 60 e poucos anos, que foi uma luz que se acendeu de repente na escuridão de minha alma. Enfermeira que, morando no hospital geriátrico, que era também um lar de idosos, do qual fazia parte a ala psiquiátrica, trabalhava com muito amor e era querida por alguns dos pacientes que conseguiam externar esse sentimento. De dia trabalhava na ala 18 e à noite dormia no lar, já que, como fiquei sabendo depois, o Dr. Frederico lhe trocara de turno. Como está passando, Roberto? Pergunta Dona Laura, entrando no quarto numa bela manhã. Roberto, que já está acordado há algum tempo, sente certa dificuldade em ver quem fala com ele e com tanto carinho na voz. Não consegue mexer-se, pois nessa manhã está amarrado ao leito. Vou tirar essas amarras que devem estar incomodando você. Dona Laura então aproxima-se da cama e Roberto pode ver a simpática senhora, que de imediato lhe recorda sua falecida mãe. Robusta e de rosto redondo e corado, emoldurado por cabelos curtos e grisalhos, possui sorriso largo, franco e sincero, que faz com que ele sinta, pelo menos por alguns instantes, um certo conforto. Como está se sentindo? Torna a perguntar-lhe. Sente alguma dor? Meu nome é Laura. Não, minha senhora. Não sinto dor. O que mais me machuca no momento é a situação por que estou passando, principalmente porque não tenho mais esperanças de curar-me, levando-se em consideração o tipo de tratamento que estão me dispensando. Por favor, diga-me uma coisa. O que significa tudo isso? Nunca imaginei que uma clínica psiquiátrica utilizasse esses métodos que empregam comigo. Vivo dopado e não entendo e nunca soube que usassem esses métodos. A senhora acha necessário esses eletrochoques que me aplicam? Sabe, Roberto, em muitos casos esse tratamento é até necessário. Em muitas clínicas psiquiátricas, essas descargas são efetuadas com o paciente anestesiado, e mesmo assim somente em casos de extremíssima necessidade. Mas estão sempre fazendo isso comigo. A senhora não imagina como é terrível ter aquelas visões e sabendo que a qualquer momento eles vão ligar a descarga elétrica. Apesar que, às vezes,
Não vejo a hora de ser apagado pelo eletrochoque. Eu não sei se isso tem algo a ver, mas estou começando a ter lapsos de memória. Isso vai passar, Roberto. Quando pararem com esse tratamento, tudo voltará ao normal, em pouco tempo. Mas quando, Dona Laura? Já estou desesperado e não vejo saída. Quero ver minha família, minha esposa, meus irmãos, minha filhinha. Nesse momento, Roberto entra em convulsivo choro. Não fique assim, meu filho. Pede-lhe carinhosamente a senhora, enquanto lhe acaricia a fronte e os cabelos, fazendo com que após alguns minutos Roberto se acalme de maneira para ele incompreensível. Fique tranquilo. Vamos ajudá-lo. Vão me ajudar? Mas quem? Dona Laura olha para a câmera e vê que está com a pequena lâmpada piloto apagada. Olhe, vou lhe confiar um segredo, mas quero que não conte nada a ninguém. Você promete? Prometo. A senhora parece ser muito boa e, para dizer a verdade, não tenho mais ninguém em quem confiar. Pois muito bem. Nesta clínica, você não vai ser curado nunca. Não posso lhe dizer muita coisa agora, pois logo ligarão aquela câmera. Roberto dirige o olhar para o canto do quarto. Preste muita atenção. Continua. Quando aquela luzinha vermelha da câmera estiver acesa, não podemos conversar sobre assunto algum que não seja para o qual estou instruída. Somente poderemos conversar quando ela estiver apagada. Entendeu? Roberto meneia a cabeça positivamente. Como estou de costas para ela, quero que fique de olho na lâmpada. Se acender, dê uma tossida para avisar-me. Aí paramos de falar imediatamente e disfarçamos com qualquer outra conversa. Certo? Pode ficar tranquila. Sei que é muito difícil para você, depois de tudo por que passou, confiar em alguém. Mas imploro, em nome de Deus, que acredite em mim. Pede-lhe Dona Laura. Eu confio na senhora, mas o que pode fazer para me ajudar? Quero sair daqui, sarar e voltar a ter uma vida normal com a minha família e meu trabalho. Conseguiremos isso com a ajuda de Deus e dos bons espíritos. Dos bons espíritos? Meu Deus, a senhora... Confie em mim, Roberto. Por favor. Pede-lhe docemente. Está bem, Dona Laura. Afinal de contas, não tenho mais nada a perder e sinto muita bondade na senhora. Muito bem. Então vamos começar. Acredito que daqui a aproximadamente 15 minutos aquela câmera começará a funcionar. Por isso você tem exatamente esse tempo para relatar-me o que lhe aconteceu. Ou seja, o que fez com que o internassem aqui nessa clínica. Roberto então rapidamente relata tudo à mulher, começando a informar-lhe quem é, o que faz e todos os acontecimentos estranhos que lhe aconteceram até aquele presente momento, e pergunta-lhe ao final se não haveria a possibilidade de ser transferido para um outro hospital, com outra equipe de médicos. Não, Roberto. Isso é quase que praticamente impossível. Facilmente o Dr. Frederico convencerá qualquer um de sua família ou a qualquer outro médico que você tem que continuar aqui. Como? É muito simples. Primeiro, por ser um médico renomado nesse campo, e em segundo lugar, e o mais importante, mostrando as gravações em fita de todos os seus atos aqui na clínica, desde o ataque que você desferiu contra ele, até inclusive o testemunho dos enfermeiros no episódio por que passou com aquela pobre ave. Mas não fui eu. Sei disso, pois acredito em você. Mas certamente, como já disse, ele convencerá a todos, e é até melhor que ele não tenha que fazer isso. Você já pensou no desespero de sua esposa ao tomar conhecimento de todos esses fatos? A senhora tem razão. Não quero preocupar Débora, mas o que faremos? Como irá me ajudar? Eu não estou sozinha nesse trabalho, e já conseguimos recuperar muitos pacientes como o senhor. E o Dr. Frederico? Infelizmente, ele pensa que foi ele, com seus métodos, que realizou o trabalho. E esses outros pacientes que vejo no pátio? Para alguns não há cura. Para outros estamos trabalhando. E eu? Tenho certeza de que poderemos ajudá-lo. Quem são vocês? Não posso dizer-lhe nada agora. O tempo está se expirando. Mantenha-se calmo
e à noite virei vê-lo. O operador das câmeras que faz turno hoje até determinado horário é um de meus colaboradores. Faça o possível para que não lhe apliquem nenhuma injeção hoje, mantendo-se bastante calmo, custe o que custar, tenha as visões que tiver. Conversaremos mais tarde. A propósito, fale para o Dr. Frederico que você sente que está melhorando, pois teve uma nova visão, porém desta feita não tão nítida quanto as anteriores, e que até o som das palavras estava bem fraco aos seus ouvidos. Por quê? Exclama sem nada entender. Depois lhe explico. Nesse momento, Roberto começa a tossir. Dona Laura endereça-lhe uma piscadela de olhos e, protegendo-o da câmera com seu corpo, torna a amarrá-lo, cobrindo-o com um lençol. Em seguida, sai do quarto no mesmo instante em que Clovis vem entrando. Dona Laura retira-se e Clovis vai ter com Roberto. Como se sente? Pergunta-lhe sorridente, como sempre. Estou muito bem hoje. Apenas sinto fome. Seu café já será servido. Sabe, Clovis, acho que estou melhorando. Está melhorando? Como assim? Ontem à noite tive novamente visões daquele ser, porém não com tanta nitidez. Sim. A imagem que eu via estava, bem fraca e quase não conseguia ouvir o que ele falava. E sumiu em poucos minutos. Mas que ótimo! Fico muito contente por isso. Aliás, vou agora mesmo informar o Dr. Frederico. Volto logo. Fique à vontade, Clovis. E obrigado por tudo o que está fazendo por mim. Clovis retira-se e vai direto à sala do médico. Logo em seguida chega o café e Roberto fica pensativo enquanto faz o desjejum. Será que fiz bem em mentir que estou melhorando? Oh, meu Deus, me ajude. Já nem sei o que fazer. É que senti tanta confiança em Dona Laura. Bom dia, Roberto. Cumprimenta-o o Dr. Frederico entrando no quarto. Estou muito contente em saber que sentiu-se melhor. Clovis contou-me. Roberto então conta-lhe a visão, bem detalhadamente. Repito-lhe que fico muito feliz por você e por todos os seus familiares, mas quero que saiba que está se sentindo melhor graças ao nosso tratamento. E devo dizer-lhe também que, apesar de esperar que nunca mais lhe ocorram aquelas visões horríveis, ainda terá que permanecer aqui conosco por mais algum tempo, para que possamos ter certeza de que realmente está melhorando. E quando poderei ver minha esposa, doutor? Logo, logo, Roberto. Mas quando? Talvez daqui a uns 10 dias. Vou precisar tomar medicamento ainda? Sinto informar-lhe que sim, mas de maneira mais espaçada. Gostaria de não tomá-lo hoje, doutor. Sinto-me tão bem. Vamos fazer o seguinte. Hoje não lhe ministraremos nenhum medicamento, a não ser, lógico, se voltar a ter crises. Muito obrigado, doutor. Deus lhe pague. Você quer passear um pouco no pátio? Doutor, estou muito cansado e preferia permanecer no quarto. Estou com muito sono. Tudo bem, mas se mudar de ideia, é só acionar a campainha e Clovis o levará de bom grado. Serei amarrado novamente? Não. Se algo lhe ocorrer, um enfermeiro virá imediatamente, pois você está sendo observado por aquela câmera. Obrigado. Até mais, Roberto. Até, doutor. E mais uma vez, Deus lhe pague. Roberto passa o resto do dia dormindo, pois ainda sente o efeito de tanto psicotrópico, tomado quase que diariamente. À tardezinha, é acordado quando lhe é trazido o jantar e adormece novamente quase em seguida. À noite, por volta de pouco mais de 20 horas, acorda e passa por uma situação extremamente difícil para ele. Bastante desperto agora, percorre o quarto com os olhos e levanta-se para ir ao banheiro. Ao voltar, senta-se na cama e cerra os olhos, lembrando-se de sua esposa e da filhinha. Imagina-se abraçando-as. Mais refeito agora pelo sono, sente um certo consolo em antever o momento que talvez um dia possa ter. Assim fica por alguns momentos, até que a cena imaginada começa a parecer-lhe por demais real. Imagina-se sentado na sala de estar, abraçado à esposa e com Raquel no colo. De repente, a porta da rua abre-se violentamente e a figura satânica irrompe o cômodo em posição ameaçadora. Assusta-se e abre os olhos para fugir daqueles pensamentos. É quando vê o quarto da clínica.
literalmente tomado por dezenas de figuras, tais como as que viu na noite anterior. Quase dá um grito de pavor, contido apenas por um relance da memória. Lembra-se do que Dona Laura lhe havia pedido, que não demonstrasse para a câmera de maneira alguma estar tendo visões novamente. Como é? Não se assusta mais conosco? Grita-lhe aquele que parece ser o chefe. Roberto, com um controle enorme, deita-se na cama e cerra os olhos, mas a imagem não desaparece. É como se não os tivesse fechado. Abre-os novamente e começa a rezar, pedindo para que Deus lhe dê forças para resistir. Olha para a câmera e esta continua com a luz acesa, prova de que o está espionando. Por cima dela, nojentas larvas começam a aparecer ininterruptamente, caindo todas ao chão e dirigindo-se em direção ao seu leito, como que cumprindo ordens daquele ser que se limita a sorrir-lhe com os lábios carcomidos e fétidos. O odor sulfuroso começa a tomar conta do quarto. Como é? Não vai gritar? Não vai pedir socorro? Grite, imbecil! Grite! Grite para que todos o ouçam! Grite para todos verem que está louco, doido varrido! Rosna com a mesma voz cavernosa e estridente. Da boca do monstro, um líquido viscoso e escuro começa então a escorrer, e de dentro dela, novas larvas começam a sair e cair por sobre os pés da cama. Roberto levanta a cabeça e vê que milhares delas dirigem-se até ele, começando já a subir-lhe pelas pernas. Quer lutar contra tudo aquilo, quer gritar para que o façam dormir novamente, mas estranha força fala-o confiar em Dona Laura e se contém. Cerra os dentes e aperta os punhos na tentativa de criar forças para suportar tudo aquilo. Agora, larvas começam a subir-lhe pelo rosto e já vai perder todo o controle quando a porta se abre e entra Dona Laura e um enfermeiro. A mulher percebe o que lhe está acontecendo e, protegida pelo enfermeiro que se posta entre ela e a câmera, coloca a destra sobre a fronte de Roberto, pedindo-lhe que fique calmo e que peça a Deus para ajudá-lo. Este, molhado de suor, procura e encontra outra mão da mulher, entregando-se à confiança que sente por ela. Passados alguns minutos, todas aquelas imagens desaparecem. Passou, meu filho. Sussurra-lhe. Roberto endereça-lhe sinal afirmativo. Graças a Deus. Exclama a senhora e olha para seu relógio de pulso. Reinaldo, vá até a sala das filmagens e veja se Pedro ainda está lá. Sim, Dona Laura. Concorda Reinaldo, saindo imediatamente do quarto e voltando logo em seguida. Pedro está tomando conta do aparelho. Vou ficar lá com ele. Ótimo. Agora podemos conversar, Roberto. Este, então, relata tudo o que viu. Foi terrível. Imagino. A senhora disse que pode ajudar-me. Como já lhe disse, podemos curá-lo, apesar de levar um pouco de tempo. Mas é essencial que façamos tudo o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito? Vou lhe explicar.